Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Eu me chamo Wilson do Nascimento, eu sou professor do componente de Geografia e eu vou dar continuidade às aulas desta unidade curricular comum intitulada Interculturalidade e Diversidade Amazônica. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento desta aula. Esta é a aula de número 6 e ela tem como objeto de conhecimento direitos humanos e cidadania, conceitos e significados, detalhamento desse objeto de conhecimento, ética e cidadania, ser cidadão, realizar direitos e deveres. A gente vai agora para a nossa aula propriamente dita. Nesta aula, nós iremos falar sobre ética, vamos falar também sobre cidadania, vamos falar sobre o que é ser cidadão, vamos também falar em relação aos nossos direitos, aos nossos deveres, tá certo? E para a gente falar de direitos, para a gente falar de deveres, é necessário a gente compreender aqui algumas questões. Por exemplo, o que é ética, o que é cidadania, o que é ser cidadão, são elementos importantes, são conceitos importantes que vão ajudar a gente a compreender ali quais são os nossos direitos, quais são também as nossas obrigações, os nossos deveres. Mas a gente vai fazer as coisas por parte, tá? E primeiramente a gente vai compreender o que seria a ética, certo? Ética é uma palavra que com certeza em algum momento da vida de vocês já se depararam com ela. Provavelmente também já utilizaram. Mas aí eu pergunto de vocês, vocês conseguem definir para mim aqui o que é ética? Vocês conseguem traçar, formar ali um conceito, por mais simples que seja, em relação à palavra ética? Se vocês não conseguem fazer ainda essa definição, esse é um bom momento para a gente pensar em relação a isso. Então, para aguçar essa curiosidade, o pensamento de vocês, eu tenho aqui um momento que a gente chama de Fala Povo, que é quando a gente entrevista aqui alguns professores do Centro de Mídias para tratar de um assunto que a gente deseja abordar. Neste caso, em específico, eu perguntei dos nossos colegas aqui no Centro de Mídias o que é ética. Observem o que eles responderam e aí tentem também, a partir daí, pensar no que vocês conseguiriam definir como ética. Acompanhem comigo. Então, a ética eu acho que é algo que a gente espera da personalidade das pessoas, né? Não só das pessoas em relação a nós próprios, como da vida em sociedade, e a nossa posição, né? A posição da nossa personalidade sobre diversos aspectos aí da convivência com outras pessoas nessa sociedade mundial. Bem, falar de ética não é tão difícil, mas também não é tão fácil. A ética são valores gerais que todo ser humano tem que ter. Então é muito fácil, às vezes, confundir ética com moral. A moral ela pode variar de época, de local, de sociedade, mas a ética ela não varia. O que é um bem comum para um ser humano é para todos em todas as sociedades. A ética, ela é a reflexão da ação humana, do agir humano. É quando a humanidade reflete sobre seus próprios atos, sobre suas próprias escolhas, sobre a sua própria forma de ser e de agir no mundo. E a moral, ela vai ser a aplicação dessa ética. Ela é aplicada de acordo com o período histórico, de acordo com os princípios que aquela determinada sociedade ou determinado grupo social acolhe ou escolhe para viver. Então, a ética ela é a reflexão e a moral ela vai ser a prática. Por isso que a moral ela muda de acordo com o período histórico e com os interesses de quem vive aquela ética. Bom, a ética para mim está relacionado à conduta, né? Eu costumo muito pensar em ética profissional, né? Em ética de um indivíduo para o outro, né? Sempre partindo de um bom senso, né? Sempre tentando evitar um maior, né? Para uma outra pessoa, coisas desse tipo. Até um tempo atrás eu pensava sempre de um ser para o outro, né? Mas nos últimos momentos a gente tem aí a quebra da ética, né? Com o advento da inteligência artificial, né? A gente tem que reforçar aí algumas éticas para que elas não sejam quebradas. Bem, na minha concepção, o que eu entendo por ética é aquela pessoa que segue princípios, por exemplo, ser honesta,
ser honesta na fila do banco, ser honesta no seu trabalho, na sua vida. Então, ser ética para mim é ser uma pessoa transparente. Eu acho que é bem difícil explicar assim, né, em palavras, mas assim, eu posso dizer que é quando a gente tenta fazer as coisas corretas, certas, dentro de normas ou padrões daquela sociedade em que a gente está vivendo. Viram aí, né, que os colegas conseguiram falar um pouco sobre o que seria ética, e ética seria uma forma correta de fazer as coisas, não é isso? Vocês conseguiram compreender assim, também definiram ética de forma parecida como os nossos colegas aqui do Centro de Mídias? Bem, se vocês não conseguiram ainda essa definição do que é ética, a gente vai fazer isso aqui, o conceito de ética. Acompanhem comigo. A ética é um ramo da filosofia que trata dos princípios que orientam, o comportamento humano adequado, sobretudo na vida em sociedade. Podem ser princípios universais, abstratos ou compilação deles com um código de lei ou regulamentos, A grosso modo, a ética, ela trata do agir, de como a gente age, da procura do bem e de como é e como se dá também esse bem. Certo? Dando continuidade, a gente vai tratar do surgimento, de quando surgiu a definição, isso, o conceito, na realidade, a palavra em si, ética, Bem, o conceito de ética, ele surgiu ali na Grécia Antiga, durante o século V a.C., é um contexto de intensa reflexão a respeito das regras de convívio social. Então, nesse momento, o homem já estava preocupado de criar uma normativa para o comportamento humano para facilitar o convívio social, a vida em sociedade, Os pensadores e filósofos gregos, eles buscavam ali entender como funcionava o regime de comportamento humano para, a partir daí, pensar em uma forma de direcionar esse comportamento de maneira que a gente tivesse ali um bom convívio social. A palavra ética, obviamente, não poderia ser diferente, ela vem do grego, e do grego ethos, E é relativo aos costumes. Tudo bem? Bem, dando continuidade a essa questão, eu quero tratar com vocês agora dos tipos de éticas que a gente tem, bom? E a partir desses tipos de ética, a gente consegue pensar ali num conjunto de comportamento que orienta ali uma sociedade, que orienta ali um povo também. Então vamos lá aos tipos de ética. Acompanhe comigo primeiro. A gente tem ali a ética racionalista. Ela é utilizada ali pelos gregos antigos e ela explica que o indivíduo ele submete a sua vontade e determina suas atitudes a partir da razão. Então, a razão ela vai orientar basicamente esse conjunto que nós chamamos de ética, bom? A gente tem também a ética teleológica, E na ética teleológica, a análise analisa e reflete, as consequências possíveis de uma ação. Então, basicamente, a gente vai analisar quais são as consequências de uma ação que eu vou ter aqui, certo? A gente tem também a ética teológica ou cristã. E na ética teológica ou cristã, os princípios éticos, eles são orientados ali e a ação humana também, claro, são orientados ali pelos nossos valores religiosos, bom? Então, os valores religiosos, de uma forma geral, independente da religião, orienta ali o nosso comportamento, orienta ali a ética nesse contexto, certo? Dando continuidade, a gente tem a ética deontológica, E essa ética deontológica, ela tem como base ali a ideia de dever. Então, o dever vai se sobrepor ali ao conceito de bem e do mal, do certo e também do errado, certo? Temos também a chamada ética utilitarista, que ela busca proporcionar ali o bem para o maior número de pessoas possíveis. Embora isso seja quase impossível, A gente, levar o bem para todas as pessoas dentro de um contexto de sociedade que a gente vive, por exemplo. Mas, basicamente, é isso que trata a ética utilitarista. Bem, quando a gente fala de ética, surge também uma outra palavra que a gente tende até a usar como sinônimo, como se fosse a mesma coisa. E, às vezes, a gente encontra em textos, assim, ética sendo utilizada com o mesmo significado de moral, que é a palavra que eu estou me referindo aqui neste momento. Então, a gente precisa diferenciar o que é ética e a gente precisa diferenciar a ética,
de moral. São conceitos que se entrelaçam, tá bom? Eles se atravessam, mas que eles são distintos, eles se diferem, certo? Bem, e a gente vai compreender a partir desse momento a diferença entre ética e moral, e a partir daí a gente vai compreender também como é que elas se entrelaçam. Acompanhe comigo. Olha, tanto a ética como a moral, elas tratam basicamente do certo e do errado, tá bom? Com algumas diferenças que eu quero pontuar aqui com vocês. Primeira coisa, a ética, ela é contida na reflexão. Então, você reflete muito, tá bom? É no pensamento. Já a moral, ela está condicionada à ação. Então, normalmente, a ética vai sempre refletir sobre a moral. Tudo bem? A ética é considerada teórica. A moral, ela é mais pragmática, tá? A ética é especulativa e a moral, ela impõe normas. A ética é considerada absoluta e a moral relativa. Isso porque a moral, ela pode variar, obviamente, com o tempo, tá bom? De acordo com a temporalidade, ela pode variar também de acordo com a sociedade, o grupo social que a gente está analisando, tá certo? Por exemplo, em algumas sociedades, um homem pode ter 2 esposas. Então, moralmente é aceito, tá? Na nossa sociedade, por exemplo, isso não é moralmente aceito, ainda tem a questão da legalidade que envolve ter 2 mulheres, por exemplo, tá certo? A ética também, ela é absoluta, como eu já falei, a moral relativa, a ética também a ética é universal, perdão, e a moral, ela é particular. Então, ela vai depender do tempo, ela vai depender de cada sociedade, certo? A ética, ela é permanente, pelo menos em tese, tá? E a moral, ela é temporal. O que isso significa dizer? Significa dizer que a moral, ela pode mudar de acordo com o tempo, tá bom? Então, ela pode se transformar. E essa mudança acontece porque na ética a gente reflete sobre essa moral. Querem um exemplo de como a moral ela pode mudar? Exemplo, há um tempo atrás, algumas décadas atrás, as mulheres não podiam votar em muitos países do mundo. E isso era moralmente aceito, tá certo? Hoje, isso é imoral, ou seja, não é moralmente correto, tá certo? E as mulheres têm direito, obviamente, a votar e lutam pela igualdade de gênero, tudo bem? Outro exemplo mais próximo da vida escolar, né, mais próximo da gente, eu vou falar um pouco sobre como era essa relação aluno-professor. Quando eu comecei a estudar, era década de 90, basicamente, início lá da década de 90, já entregando aí aqui a minha idade, né? Então, o que acontecia? Assim como hoje, se nós não fizéssemos a atividade à época, nós éramos punidos, tá certo? E punidos de que forma, professor? Se a gente não fizesse, por exemplo, a atividade, o professor podia colocar a gente de frente para a parede, olhando assim, sem permitir que a gente olhasse para os lados. No caso da matemática, a gente tinha a tabuada e a gente precisava literalmente decorar a tabuada, né? E quando a gente não conseguia, a gente poderia levar uma palmada na mão, tá certo? Moralmente, era um comportamento aceito. Hoje é considerado imoral, hoje você não pode fazer isso. Chegou-se à conclusão que a gente pode fazer esse aluno cumprir com as suas obrigações acadêmicas, né, escolar, por assim dizer, sem precisar desses mecanismos, desses subterfúgios, tá certo? Então, aquele comportamento lá atrás, que era moralmente aceito até, hoje não é mais. Consegue perceber? Isso acontece porque a gente está sempre refletindo lá na ética em relação à moral, sobre a moral, certo? A ética ela é subjetiva e a moral ela é mais objetiva. Deu para compreender um pouco a diferença entre ética e moral? Bem, para a gente pensar um pouco mais em relação à questão da ética e da moral, eu tenho aqui um dilema, o dilema do bonde, para trazer para vocês, certo? E nesse dilema, turma, ele não tem como propósito definir o que é certo, definir o que é errado, é só para a gente refletir mesmo e compreender como a questão da ética, como a moral também é algo bem complexo da gente entender, certo? Acompanhe aqui com a gente o dilema do bonde. Ups! Há pessoas no caminho do trem. Pera, tem uma alavanca e tu podes mudar o caminho do trem e salvar todo mundo. E há uma pessoa no outro caminho. E agora? Qual vai ser a tua decisão? Não fazer nada e deixar as 5 pessoas morrerem ou puxar a alavanca e matar uma pessoa?
E aí, o que vocês fariam? Conte para mim. Vocês desviariam o caminho do trem para que ele mate apenas uma pessoa? Deixaria o trem seguir o seu caminho e matar as 5 pessoas? Percebam que é uma decisão muito difícil, né? Se você desviar o trem para evitar a morte das 5 pessoas, ele vai atingir uma pessoa. Você não seria responsável pela morte dessa pessoa? Consegue entender que algumas decisões são bem complexas e envolvem muito a questão da ética, envolve muito também a questão da moral? Mas eu vou deixar a situação ainda mais complexa para vocês analisarem, tá? E a gente vai dar continuidade ao dilema do bode. Ups! Há pessoas no caminho do trem. Pera, tem uma alavanca e tu podes mudar o caminho do trem e salvar todo mundo. E há uma pessoa no outro caminho. E agora? Qual vai ser a tua decisão? Não fazer nada e deixar as 5 pessoas morrerem, ou puxar a alavanca e matar uma pessoa? Pera, vou te ajudar a considerar isso. A maioria das pessoas escolhe salvar as 5 pessoas por acharem melhor salvar mais vidas. Porém, deixar o trem seguir o curso não te traria nenhuma responsabilidade. Afinal, o trem apenas seguiria seu curso. Já puxar a alavanca te tornaria responsável pela morte de uma pessoa que não estava destinada a morrer. E aí, qual a tua escolha? Mas vamos lá. Tu poderias ter feito algo e não fizeste. Isso não te torna culpado pela morte de 5 pessoas? E se essas 5 pessoas fossem pessoas desconhecidas, mas aquela pessoa amarrada fosse alguém que tu gostas muito? E agora? Tu não estarias admitindo que a vida de alguém querido vale mais que a de outras pessoas? Considerando tudo, qual seria a tua decisão? E aí, pergunto de vocês, qual seria a decisão de vocês em relação a puxar ou não a alavanca do trem? Vocês viram que eles colocaram um elemento ali, né, que deu uma certa, aumentou a dificuldade em relação à tomada de decisão, né? Que é se essa pessoa que está sozinha, ela fosse um familiar, um ente querido. Consegue perceber como é complexo? Consegue perceber o quanto é difícil a gente tomar uma decisão, verificar o que é mais certo, o que é mais correto dentro do contexto social e econômico que a gente vive em especial, tá bom? Bem, a gente já compreendeu o que é ética e agora a gente vai tratar da definição do que é cidadania e do que é ser cidadão. Acompanhem comigo. Bem, vamos lá ao conceito de cidadania. A gente pode entender cidadania como o conjunto de direitos e deveres que o indivíduo possui dentro de uma comunidade política, tá? Envolve a participação ativa, tá, na vida pública, respeito às leis e contribuição para o bem comum. Ser cidadão implica a responsabilidade social e civil em prol do desenvolvimento e da coesão da sociedade. Então, basicamente, isso é o conceito de cidadania. Primeiramente, cidadania. Depois a gente vai ver a questão do cidadão. Destaco para vocês que nós temos 2 tipos de cidadania. A cidadania formal, que é aquela ligada à nacionalidade. Por exemplo, eu sou brasileiro. Então, essa seria uma cidadania formal. E a gente tem também a cidadania absoluta, que é aquela que está ligada mais à questão dos nossos direitos e também dos nossos deveres. Dito isso, a gente vai agora tratar do que é ser cidadão. Acompanhem comigo o que a gente compreende como conceito de cidadão. Olha só, o conceito de cidadão, assim como de cidadania, eles estão relacionados, né, surgiram lá na vida política na Grécia Antiga, né, nas cidades-estados gregas, certo? Dando continuidade, a gente verifica que cidadão é um indivíduo que convive em sociedade, exercendo os seus deveres, tá bom? Que é um ponto importante, a gente pensa muito nos direitos e esquece dos nossos deveres, e usufruindo ali dos seus direitos, certo? Dando continuidade, a gente observa que o cidadão ele tem direitos civis e políticos no estado que ele nasceu ou se naturalizou, tá bom? Então, dependendo do estado que a gente nasce ou se naturaliza, a gente tem uma gama de direitos e também uma gama de deveres, certo?
é obrigação da família e da escola educar o indivíduo como cidadão, que protejam ali e respeitem as leis, a Constituição do país do qual eles fazem parte, tá certo? E aí a gente observa também que essa questão dos direitos, essas questões dos deveres do cidadão depende muito, varia muito ali de uma sociedade para outra. Isso é um ponto importante para a gente destacar. Dando continuidade, a gente vai tratar agora, basicamente, tá, de direitos e deveres, destacando principalmente quais são os nossos principais direitos, quais são os nossos principais deveres. Vamos lá, acompanhe comigo. Bem, a cidadania ela é constituída pela junção de uma série de direitos e também de deveres, e eles variam de acordo com cada nação ou grupo social. Então, não existe ali um único conjunto de direitos, um único conjunto de deveres para todo mundo, tá? Embora a gente tenha a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e nós temos ali alguns tópicos que passaram a ser considerados universais, ou seja, todos os homens do planeta Terra, todos os homens, todas as mulheres, todos os seres humanos de uma forma geral, eles têm esse direito garantido ali pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Bem, definindo essa questão dos direitos e dessas diferenças de acordo com os países e com os lugares, a gente vai verificar agora quais são os principais deveres, tá bom? Quais são os nossos deveres enquanto cidadãos? Acompanhem comigo. Bem, entre os nossos deveres estão votar para escolher os nossos governantes, é um dever da gente enquanto cidadão brasileiro nesse caso, tá? Cumprir as leis do nosso país, educar e proteger os semelhantes, proteger a natureza. Isso daqui, turma, a gente está devendo muito, né? A gente está com um saldo negativo nessa questão. Bem, proteger o patrimônio público e social do país. Então, basicamente, esses são os nossos principais deveres enquanto cidadãos, certo? E agora a gente vai analisar o que vocês mais gostam, né? A questão dos nossos direitos. Não esqueçam que para a gente ter esses direitos, a gente tem que observar os nossos deveres, certo? Então, vamos lá aos nossos direitos. Eu vou começar com os direitos básicos ali do cidadão. Quais são esses direitos básicos, professor? O direito à saúde, à educação, à moradia, trabalho, previdência social, lazer, entre outros. Eu posso considerar esses direitos como básicos. Nós precisamos deles para sobreviver, né? A gente depende, a nossa existência depende desses direitos, tá bom? Dando continuidade. O cidadão ele é livre para escrever e dizer o que pensa, mas a gente precisa, obviamente, se responsabilizar por isso. Hoje, nesse mundo de rede social, de internet, de cyberespaço, a gente acha que a gente pode escrever e falar tudo que a gente quer com o respaldo da liberdade de expressão. E não é bem assim, tá, turma? Dentro do direito, principalmente, tudo tem ali um controle para que nenhuma população, nenhuma comunidade, nenhum povo, para que ninguém seja ali, de repente, desassistido desse direito, tá bom? Todos são respeitados na sua fé, você é livre para praticar a sua fé, tá bom? E isso é um ponto importante, certo? O seu pensamento também, desde que você tenha ali o respeito, obviamente, pelos demais. O cidadão é livre para praticar qualquer trabalho, ofício, mas, muitas das vezes, né, na maioria dos casos, na realidade, a gente precisa ali de um diploma para exercer a nossa profissão. Um exemplo, eu sou professor de geografia, mas eu preciso de uma formação específica para isso. Eu fui graduado, licenciado em geografia, e eu tenho um documento, o meu diploma, que diz que eu posso ser professor de geografia, tá certo? Então, boa parte das profissões você vai precisar ali, como diz o outro, do canudo, do certificado para exercer a profissão. É por isso que você não pode decidir do dia para a noite consultar alguém como médico, assinar a obra como engenheiro, porque isso precisa de uma formação, certo? Bem, o autor de uma obra também, ele tem ali os seus direitos guardados em relação à obra que ele criou, se ele patentear, é claro, tá bom? Então, ninguém, obviamente, pode usar sem a sua autorização, tá bom? E os herdeiros, obviamente, se você construiu uma máquina, por exemplo, para beneficiar a mandioca, e aí você patenteou, essa obra é sua, né? Quando você morrer, seus filhos terão o direito de usar, tá bom? E outra pessoa só usa se você assim permitir, tá bom?
Os bens de uma pessoa também, quando morre, eles vão passar ali para os seus herdeiros necessários, primeiramente, né, e depois, se não tiver, para outros herdeiros, certo? Bem, a gente tem também a questão de se locomover, a liberdade de circular de um lugar para outro, certo? Exceto em tempo de guerra, onde a gente pode ter ali a restrição dessa circulação. Esses são ali os nossos principais direitos, por assim dizer, tá bom? Na realidade, alguns direitos, não os principais, perdão. Alguns direitos que a gente tem ali, tá certo? Já vimos a questão do tempo em tempo de paz, né? Como é que vai se dar. Já expliquei para vocês como isso funciona. Tudo bem? E agora a gente vai tratar de um outro ponto com vocês, que é a questão desses direitos do cidadão, frutos ali de lutas, de muitas lutas na realidade. Acompanhem comigo. Os nossos direitos, de uma forma geral, eles não caem do céu, tá, turma? Todos os direitos que nós temos hoje, enquanto cidadãos, eles foram conquistados. E isso é uma coisa importante. Vocês precisam ter em mente essa questão de que esses direitos eles são fruto de lutas, tá? Ninguém chegou para a gente e disse aqui, toma esse direito aqui para você, tá bom? E a gente recebeu esse direito sem nenhum esforço. Nós lutamos muito. As pessoas que nos antecederam, elas lutaram muito pelos nossos direitos. E isso é um ponto que a gente tem que respeitar. Na maioria dos casos, a gente não valoriza muito os direitos que nós temos hoje. Mas esses direitos, eles foram conquistados com muita luta e muitas das vezes com pessoas morrendo para que hoje nós tivéssemos esse direito. Isso vale para todas as lutas, tá bom? A questão, por exemplo, da luta das mulheres por direito de igualdade, a luta dos povos indígenas pela garantia da sua subsistência, a luta de outras populações que buscam ali garantir a sua existência dentro da nossa sociedade, né? A luta dos trabalhadores também, esses direitos que nós temos enquanto trabalhadores, eles são frutos ali de muita luta, tá? Nós conquistamos esses direitos e continuamos lutando para que esses direitos eles permaneçam. Porque da mesma forma que esses direitos eles vêm de muita luta, se a gente baixar a guarda, a gente pode perder também esses direitos. Por isso é importante a gente sempre se manter vigilante nessa questão, tá certo? A gente compreender que direitos são conquistados, tá? Que nós precisamos lutar, se empenhar em manter esses direitos e não esquecer que o que a gente tem hoje foi fruto de muita luta. Hoje os trabalhadores, por exemplo, eles são assistidos de uma série de direitos. A gente tem, por exemplo, o direito a férias, a gente tem direito ao 13º, a gente tem direito ao descanso remunerado, a gente tem a nossa jornada de trabalho definida. Então, as mulheres têm direito à licença maternidade, o homem tem direito à licença paternidade, a gente tem direito a trabalhar num lugar que seja saudável, que não nos adoeça. Então, esses direitos eles foram conquistados. Em algum momento da nossa história, em alguns momentos da nossa história lá atrás, nós não tínhamos nenhum desses direitos. Então, esses direitos foram sendo conquistados. Os trabalhadores se uniram e foram em busca, obviamente, de melhorar a sua condição de vida enquanto trabalhador. Então, isso é importante que vocês tenham em mente. Direito não cai do céu. Direito não é dado. Os direitos, eles são conquistados, são fruto de lutas, tá? E vocês que estão já nessa sociedade, nos moldes que nós estamos vivendo hoje, não é isso? Com uma série de direitos garantidos, devem pensar nessas questões e devem pensar também naquilo que pode melhorar a nossa sociedade e correr atrás, lutar por esses direitos, certo? Então, com isso, a gente finaliza o conteúdo desta aula.